Já alguma vez sentiu que está a estagnar? Como se correntes invisíveis o impedissem de avançar, de se tornar mais forte e confiante? Na maioria das vezes, essas correntes são os nossos próprios hábitos. Hábitos que nem sequer notamos. Hoje, não vamos falar apenas de maus hábitos. Vamos olhá-los através da lente do estoicismo, uma filosofia ancestral que nos ensina sobre força, serenidade e controle sobre a nossa própria vida. Vamos explorar 10 hábitos que nos enfraquecem. E, o que é mais importante, vamos descobrir como eliminá-los imediatamente da nossa vida, usando a sabedoria de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. Para começar, vamos esclarecer. O estoicismo não é sobre ter um rosto de pedra ou reprimir emoções. Pelo contrário, é uma filosofia prática para o dia a dia. Os estoicos acreditavam que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos sempre controlar a nossa reação a eles. E é nisso que reside a verdadeira força. Esta filosofia é como um sistema operativo para a mente, que nos ajuda a lidar com o caos do mundo moderno. Então, vamos desmascarar o primeiro e talvez o mais comum grilhão da fraqueza: o hábito de reclamar. À primeira vista, parece inofensivo. Reclamamos do tempo, da internet lenta, do chefe, dos vizinhos barulhentos. Tornou-se um ritual social, uma forma de manter a conversa. Que dia, não é? Mas o que realmente se esconde por trás dessas palavras? Cada reclamação, mesmo a menor, é uma declaração da nossa própria impotência. Quando você reclama, entrega mentalmente o controle do seu estado às circunstâncias externas. Você se torna uma vítima. Estou de mau humor porque está chovendo. Meu dia está arruinado porque alguém me disse algo rude. Você entrega voluntariamente o controle remoto da sua vida. Os estoicos viam isso de uma forma completamente diferente. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em seu diário: escolha não se sentir ofendido, e você não será. Pense nisso. Não é um convite para reprimir emoções. É um chamado para perceber que existe um espaço entre o evento e a sua reação a ele. E nesse espaço reside a sua força. Em vez de gastar energia reclamando, o estoico pergunta a si mesmo: o que posso fazer a respeito? Não pode mudar o tempo. Pegue um guarda-chuva ou desfrute do conforto de casa. O chefe deu uma tarefa difícil. Em vez de lamentar, divida-a em pequenas etapas. A reclamação foca no problema, a abordagem estoica, na solução. Deixe de ser um comentador passivo da sua vida. Torne-se o seu autor ativo. Este é o primeiro e mais importante passo para alcançar a força interior. Certo? Vamos em frente. O próximo hábito que nos consome energia é a preocupação constante com o futuro. Somos verdadeiros diretores de filmes de catástrofe na nossa mente. Passamos horas a simular os piores cenários, que em 99% dos casos nunca se concretizam. E se eu falhar a entrevista? E se eu ficar doente? E se as pessoas pensarem mal de mim? Este diálogo interno interminável não é apenas um ruído de fundo. É um vampiro mental. Ele rouba a sua energia, a sua concentração e a sua alegria do momento presente. A preocupação com o futuro é como pagar juros de um empréstimo que você talvez nunca tenha pedido. E é aqui que os estoicos nos oferecem uma das suas ferramentas mais poderosas: a dicotomia do controle. Parece complicado, mas a essência é incrivelmente simples. Divida tudo na sua vida em 2 colunas. Na primeira, anote o que você pode controlar totalmente. Na segunda, o que está completamente fora do seu controle. Por exemplo, você não pode controlar o trânsito, mas pode controlar a hora em que sai. Você não pode controlar a decisão do seu chefe sobre uma promoção, mas pode controlar a qualidade do seu trabalho e a sua preparação. O estoicismo nos ensina a direcionar 100% da nossa atenção e energia apenas para a primeira coluna, e a segunda, a aceitar como uma realidade, como o tempo lá fora. Assim que você dominar esta habilidade, sentirá um alívio imenso. Sua ansiedade se acalmará e a sua mente se tornará clara e focada. E agora,
Vamos mergulhar num hábito que, na nossa era digital, se tornou uma verdadeira epidemia: a incessante busca pela aprovação alheia. Medimos nosso valor em curtidas, no número de seguidores e nos elogios que recebemos. Passamos horas escolhendo a foto perfeita, revisamos cada palavra numa mensagem, receosos de dizer algo errado. Transformamo-nos em camaleões, mudando de cor conforme o olhar de quem nos observa. Contudo, essa busca incessante por reconhecimento é um caminho escorregadio para a fraqueza. Por quê? Porque ao fazer isso, você entrega voluntariamente o controle da sua autoimagem a outras pessoas. O seu humor passa a oscilar drasticamente, subindo e descendo com um simples comentário aleatório ou um olhar de lado. Você deixa de ser o capitão do seu próprio navio e se torna uma mera lasca, à deriva nas ondas da opinião alheia. Isso o torna incrivelmente vulnerável e dependente. A abordagem estoica, no entanto, é radicalmente distinta. O estoico busca a aprovação apenas de uma única pessoa, de si mesmo. Ele constrói a sua autoestima, não a partir do brilho externo, mas sim de um núcleo interno sólido, os seus princípios e as suas virtudes. Como Sêneca sabiamente observou, é melhor merecer o louvor sem o receber do que recebê-lo sem o merecer. O que realmente importa não é se os outros o elogiam, mas se você é verdadeiramente digno desse louvor. Comece a praticar isso hoje mesmo. Antes de tomar qualquer decisão, não se pergunte: o que os outros vão pensar de mim? Mas sim: isso está alinhado com os meus valores? Quando você deixar de procurar aplausos externos e passar a ouvir a sua bússola interna, descobrirá uma liberdade e uma força verdadeiramente incríveis. Vamos falar sobre as emoções, e mais especificamente, sobre o nosso hábito de reagir a elas instantaneamente. Imagine a cena. Alguém te corta no trânsito. Qual é a sua primeira reação automática? Provavelmente, uma explosão de raiva, a vontade de buzinar, de gritar algo. Ou um colega de trabalho faz um comentário ácido. E lá está você, o dia todo remoendo a situação, sentindo mágoa e irritação. Essa reação impulsiva a estímulos externos é um sinal de fraqueza. Significa que qualquer pessoa aleatória, qualquer evento, pode puxar os seus cordões e controlar o seu estado de espírito. Você se torna uma marionete nas mãos das circunstâncias. Você não controla suas emoções, elas controlam você. O que os estoicos propõem? Eles nos falam sobre a importância da pausa. Epicteto ensinava que, entre o evento e a nossa reação a ele, há sempre um breve instante. É um espaço de escolha. E é nesse espaço que reside a nossa liberdade e o nosso poder. Nesse instante, podemos tanto ceder à reação automática e instintiva, quanto fazer uma escolha consciente. Quando você sentir que a raiva ou a mágoa estão te dominando, simplesmente pare. Respire fundo. Pergunte a si mesmo: este acontecimento realmente vale a minha paz de espírito? A minha reação irada vai resolver o problema? Na maioria dos casos, a resposta será não. Ao aprender a criar essa pausa, você deixará de ser escravo das suas emoções. Você começará a escolher suas reações e, consequentemente, o seu estado. E essa é uma verdadeira superpotência. Agora, vamos falar de conforto. A nossa sociedade moderna é obcecada pelo conforto. Procuramos evitar o menor desconforto. Está frio demais? Ligamos o aquecedor. Está quente demais? O ar-condicionado. A comida precisa ser rápida, a informação facilmente digerível, o caminho o mais curto possível. Vivemos numa estufa, e isso nos torna incrivelmente frágeis. Permanecer constantemente na zona de conforto é como viver sem treinar. Os músculos atrofiam, a resistência diminui. Da mesma forma, a nossa força de vontade atrofia, a nossa capacidade de lidar com as dificuldades. Quando a vida, inevitavelmente, nos apresenta problemas reais, uma doença, a perda de um emprego, um conflito, estamos completamente despreparados para eles. Nós nos desmoronamos,
porque nos acostumamos às condições de estufa. Os estoicos compreendiam isso perfeitamente. Por isso, praticavam o que poderíamos chamar de desconfortos voluntários. Não era uma forma de masoquismo. Era um treino do espírito. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, periodicamente vestia-se com roupas simples, comia a comida mais modesta e dormia no chão duro. Por quê? Para se lembrar de que conseguia suportar privações. Para perceber que, para ser feliz, é preciso muito menos do que parece. Não precisa dormir no chão, mas pode começar com pouco. Tome um banho de contraste. Vá a pé em vez de ir de táxi. Abra mão do açúcar ou das redes sociais por um dia. Cada pequeno e consciente desconforto é como uma flexão para a sua força de vontade. Você fortalece o seu espírito e prova a si mesmo que é mais forte do que a sua busca por conforto. Isso o torna mais resiliente e o prepara para as verdadeiras tempestades da vida. O próximo hábito que nos aprisiona mentalmente é viver no passado. Revolvemos repetidamente na mente velhos erros, ressentimentos e oportunidades perdidas. Ah, se eu tivesse agido de forma diferente naquela época, por que ele me tratou daquele jeito? Como eu pude ser tão tolo? Viver no passado é como tentar avançar olhando constantemente para o retrovisor. Você não vê a estrada à frente, corre o risco de se acidentar e não avança em direção aos seus objetivos. Essa carga mental do passado esgota você. Ela não lhe dá energia para o presente e impede você de construir o futuro. É como arrastar uma mochila pesada cheia de pedras, que se torna mais pesada a cada passo. Os estoicos ofereciam um poderoso antídoto para este hábito. É o famoso princípio memento mori, lembre-se da morte. À primeira vista, pode soar sombrio, mas na verdade é um dos princípios mais afirmativos da vida. Compreender que o nosso tempo é limitado faz-nos valorizar a única coisa que realmente temos, o momento presente. O passado já não existe. Não pode ser mudado. O futuro ainda não chegou. É incerto. A única realidade é o aqui e agora. Pergunte a si mesmo: revolver essa velha mágoa me ajuda em algo agora? A resposta é óbvia. Em vez de remoer o passado, direcione sua energia para o que você pode fazer neste exato momento. Tire uma lição do erro e deixe-o ir. Perdoe o agressor, não por ele, mas por você, para se livrar desse fardo. Viva no presente, pois é o único tempo que você realmente tem. Vamos falar sobre um hábito que, provavelmente, todos nós conhecemos bem. O de adiar as coisas para depois. A procrastinação. Sabemos que precisamos fazer aquela ligação importante, começar um projeto, ir à academia, mas em vez disso, passamos horas rolando o feed, assistindo séries ou fazendo algo completamente irrelevante. Dizemos a nós mesmos: começo amanhã. O problema é que esse amanhã parece nunca chegar. É crucial entender que a procrastinação raramente é sinônimo de preguiça. Na maioria das vezes, o que está na sua raiz é o medo do fracasso. E se eu não conseguir? Ou, e se der errado? O medo da crítica. E se me julgarem mal? Ou ainda, o medo de uma tarefa que parece tão grande e esmagadora que nos paralisa. Ao adiar uma tarefa, sentimos um alívio momentâneo desse medo. No entanto, a longo prazo, isso só aumenta a ansiedade e a sensação de culpa. Uma abordagem estoica para este problema foca-se no processo e não no resultado. O imperador Marco Aurélio lembrava-se constantemente: faz o que deve ser feito e que o resto se desenrole como tiver que ser. Não pense no quão grandiosa a sua meta possa ser. Não se preocupe com a avaliação dos outros. Pergunte-se apenas: qual é o menor passo que posso dar neste exato momento? Não escrever um livro, mas escrever uma única frase. Não entrar em forma, mas fazer 10 agachamentos. Ao dividir uma tarefa grande e assustadora em passos pequenos e geríveis, você elimina o medo e a resistência. Os estoicos ensinavam que uma jornada de 1000 milhas começa sempre com um único passo.
Não espere pela inspiração ou pelo momento perfeito. Dê apenas esse primeiro passo, e depois, mais um. É precisamente nesta ação constante e disciplinada, e não na espera passiva, que reside o segredo para superar a procrastinação. Agora, vamos falar sobre as palavras, ou melhor, sobre o hábito que temos de desperdiçá-las. Frequentemente, nos envolvemos em fofocas, conversas vazias e discussões sem sentido na internet. Discutimos a vida alheia, criticamos decisões sobre as quais não temos controlo e perdemos tempo em conversas que não levam a lugar nenhum. Parece que é apenas uma forma de matar tempo, mas na verdade, estamos a desperdiçar algo muito mais valioso. Cada vez que se envolve em fofocas ou conversas negativas, está a poluir a sua própria mente. Permite que entre nela negatividade alheia, inveja e julgamento. É como se decidisse voluntariamente almoçar num lixão. Além disso, é um desperdício colossal da sua energia mais preciosa, a mental. Energia que poderia ser direcionada para estudar, criar ou resolver os seus próprios problemas. Os estoicos, especialmente Epicteto, davam enorme importância à economia de palavras. O seu famoso conselho era: fale apenas sobre o que é importante ou cale-se. Isso não significa que deva ser uma pessoa sombria e calada. Significa que as suas palavras devem ter peso e propósito. Antes de dizer algo, pergunte a si mesmo: isso vai melhorar a conversa? Trará algum benefício para mim ou para o meu interlocutor? Estou a contribuir com algo positivo ou com destruição? Comece a praticar uma comunicação consciente. Evite grupos onde o tema principal são as fofocas. Se o arrastarem para tal conversa, mude de assunto educadamente ou simplesmente mantenha o silêncio. Ficará surpreso com quanto tempo livre e clareza mental terá. As suas palavras são uma ferramenta. Use-a para construir pontes e não para cavar buracos. Vamos falar sobre um dos medos mais paralisantes: o medo de falhar. Quantas ideias geniais nunca foram concretizadas? Quantos talentos permaneceram na sombra? Quantas pessoas viveram uma vida sem nunca tentar alcançar os seus sonhos? E tudo por causa de um único hábito: o de ter medo de perder. Temos tanto medo de tropeçar que preferimos nem sequer sair para a estrada. Este medo mantém-nos presos na jaula da mediocridade. Escolhemos um trabalho seguro de que não gostamos. Permanecemos em relacionamentos estáveis, mas infelizes, e evitamos qualquer tipo de risco. Pensamos que assim estamos a proteger-nos, mas na verdade estamos a privar-nos do mais importante: o crescimento. Porque o crescimento só é possível onde há risco, onde existe a possibilidade de falha. Os estoicos propunham que virássemos a nossa visão sobre o fracasso de cabeça para baixo. Para eles, um obstáculo não era o fim do caminho. O obstáculo era o próprio caminho. Marco Aurélio formulou-o da seguinte forma: o obstáculo à ação impulsiona a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. O que isso significa? Qualquer falha, qualquer dificuldade, não é motivo para desespero. É uma oportunidade para treinar. Falhou num projeto? Ótimo. Agora sabe quais erros não deve repetir. Recebeu uma rejeição? Excelente. É uma chance de desenvolver a sua persistência e resiliência à crítica. Enfrentou um problema? Maravilhoso. É um quebra-cabeça para a sua mente. O fracasso não é uma sentença. É apenas um feedback da realidade. É o professor mais valioso. Quando começar a ver as dificuldades, não como barreiras, mas como treinadores para o seu espírito, o medo de falhar simplesmente desaparecerá. Será substituído pelo entusiasmo e pela curiosidade. Interessante, o que esta situação me vai ensinar? E por fim, o hábito mais insidioso, porque muitas vezes é completamente imperceptível. É o hábito de viver no piloto automático. Acordar, tomar café, ir para o trabalho pela mesma rota, executar tarefas rotineiras, voltar para casa, assistir a uma série, ir para a cama.
E assim, dia após dia, semana após semana, os dias se misturam em um fluxo contínuo e cinzento, e nem sequer percebemos como a vida passa. Viver no piloto automático é uma espécie de hibernação mental. Reagimos aos acontecimentos de forma padronizada, tomamos decisões por inércia, sem nos fazermos as perguntas cruciais. Estou no caminho certo? Sou feliz? Estou me tornando uma pessoa melhor? Podemos viver assim por décadas, e um dia, acordar e perceber, com horror, que durante todo esse tempo, quem estava no comando era outra pessoa, e não nós. O estoicismo é, em sua essência, uma filosofia da consciência plena. É um convite para despertar e assumir o controle da própria vida. Uma das práticas-chave para os estoicos era a autoanálise noturna. Sêneca, todas as noites, antes de dormir, fazia a si mesmo 3 perguntas. Que fraqueza eu superei hoje? O que fiz corretamente? O que eu poderia ter feito melhor? Isso não é autoflagelação nem remoer o passado. É uma auditoria honesta e tranquila do seu dia. Essa prática simples tira você do modo piloto automático. Ela força você a analisar suas ações, a notar seus hábitos e a corrigir seu curso de forma consciente. Comece a fazer isso já esta noite. Dedique apenas 5 minutos para refletir sobre o dia que passou. Esse hábito, o de se fazer as perguntas certas, transformará gradualmente sua reação inconsciente à vida em uma criação consciente dela. E aqui está a grande reviravolta. Todos esses 10 hábitos, desde reclamar até viver no piloto automático, como os raios de uma roda, convergem para um único ponto central. Um erro fundamental que o estoicismo revela. Essa falha é a compreensão equivocada do que é realmente valioso para nós. Nós, erroneamente, acreditamos que nossa felicidade depende de coisas externas: dinheiro, status, a opinião alheia, conforto. E quando não as obtemos, nos tornamos frágeis, reclamamos, nos preocupamos, nos irritamos. Mas os estoicos nos dizem: o único valor verdadeiro é a virtude, ou seja, seu caráter, suas decisões, suas reações. Isso é a única coisa que ninguém, jamais, poderá tirar de você. Quando você percebe isso, as circunstâncias externas perdem o poder sobre você. O fracasso se torna uma lição, uma ofensa, um teste à sua calma, o desconforto, um treino. Você deixa de ser uma marionete nas mãos do destino e se torna o mestre da sua própria mente. Livrar-se desses hábitos não é uma ação pontual. É uma prática diária, uma escolha consciente pela força e não pela fraqueza. É um caminho que transforma o caos da vida em uma dança harmoniosa. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se ele o fez refletir, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder novas lições de sabedoria. E agora, uma pergunta para você. Qual desses 10 hábitos mais se identificou com você? E qual ferramenta estoica você vai tentar aplicar hoje mesmo? Escreva nos comentários. Vamos discutir isso juntos.